Bom dia a todos. Obrigado por participarem da teleconferência para apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2020. Participam aqui comigo o Bruno Giardino, nosso diretor de RI, o Jamil Max, nosso vice-presidente financeiro, e os diretores-presidentes de cada uma das nossas verticais de atuação, o Roberto Valério, da Croton, o Paulo de Tarso, da Platos, o Paulo Serino, da Saber e o Mário Guil, da Vasta. Esse é o primeiro trimestre que nós apresentamos o resultado individual de cada uma das empresas e eu acredito que essa abertura vai dar muito mais transparência e vai permitir uma visão muito mais clara do desempenho, os desafios e as oportunidades de cada uma dessas operações. Vamos, por favor, para o slide 4. Eu queria começar falando um pouco sobre o contexto que a gente está vivendo agora. Essa pandemia ela tem mudado a vida das empresas, as nossas vidas. Na história recente, a gente nunca viveu algo que tenha impactado tanto a nossa sociedade e que, como empresa, a gente precisa reagir rápido e nos preparar para esse momento. A gente, assim que começaram a ser divulgados os primeiros casos da Covid no Brasil, nós criamos um comitê de gestão de crise, elaboramos um plano de reação a todos os impactos que a Covid poderia nos trazer, e esse plano está estruturado em 7 pilares. Em primeiro lugar, a nossa primeira preocupação foi assegurar a saúde dos nossos alunos e dos nossos colaboradores, e, ao mesmo tempo, contribuindo para evitar a disseminação do vírus. E por isso a gente tomou a decisão de fechar as unidades muito cedo, no dia 16 de março, e na mesma semana nós migramos todos os colaboradores para home office, onde eles continuam em home office até hoje. Em paralelo, a gente disponibilizou serviços de telemedicina e teleatendimento psicológico para os nossos colaboradores. O segundo pilar, ele fala sobre a continuidade dos serviços acadêmicos, né? A gente buscou garantir a continuidade de todas as nossas operações, diminuindo qualquer impacto para os nossos alunos. A gente sabe que sempre tem algum impacto, mas quanto mais smooth fosse o processo de migração das atividades presenciais para as atividades digitais, menos impacto teriam os nossos alunos, conseguiriam se formar nas datas adequadas e tudo mais. A gente vai comentar sobre o status de cobertura, de engajamento e de satisfação dos alunos do ensino superior e educação básica nos slides seguintes, mas eu adianto que esses resultados foram muito bem atingidos e conduzidos, e a gente conseguiu entregar com muita adequação todos os serviços acadêmicos sem interrupção de atividade. Nosso terceiro pilar ele foi focado em garantir a saúde financeira, liquidez e caixa da companhia. E o quarto pilar focado nas medidas de reestruturação emergenciais que vão garantir a estabilidade financeira nesse cenário incerto. Na apresentação de hoje, a gente vai dar um olhar mais detalhado aos pilares 2, que é a manutenção dos serviços acadêmicos, o pilar 3, que é a saúde financeira, e o pilar 4, a reestruturação emergencial da operação. Então, os pilares de 1 a 4 eles tratam de questões muito pontuais, emergenciais, mas além dessas mudanças emergenciais, a gente precisava repensar a companhia para a nova realidade do pós-pandemia. Nas primeiras semanas, o foco foi total nas mudanças emergenciais, pilares 1 a 4, e definidas essas ações, a gente passou a discutir, então, questões mais estruturantes. Por isso, um quinto pilar discute a nova organização que a gente pretende construir a partir do segundo semestre de 2020, e o sexto pilar analisa todas as oportunidades estratégicas que podem surgir com a crise. E, por fim, a gente buscou cumprir nosso dever perante a sociedade, né? Acho que cada empresa tem que entender como pode contribuir. A nossa contribuição foi aquilo que a gente mais tem para oferecer, que é conteúdo, aulas. Então, a gente ofereceu aulas, conteúdos gratuitos de Anglo, Estude, LFG, oferta de unidades para servirem como hospitais de campanha, além de doação de insumos como máscaras, álcool em gel e luvas, para ajudar os profissionais da saúde nas comunidades do entorno das nossas unidades, além de criar um programa de financiamento para os nossos alunos que estavam engajados, mas perderam o emprego ou tiveram redução relevante de renda. A gente tem muita ação para cada um desses pilares, caberia aqui uma reunião longa para discutir cada um desses pilares, mas, como eu disse, a gente vai focar nos pilares 2, 3 e 4 nessa apresentação, em função da limitação de tempo. Vamos passar agora para o slide 5. Eu queria repassar alguns dos destaques do processo de captação de 2020/1. A captação de 2020/1 ela foi impactada pela quarentena imposta pelo Covid, pela pandemia do Covid, e principalmente pelo fechamento de todos os nossos campi e polos a partir do dia 16 de março. A gente tinha antecipado no nosso último call, nós estávamos com 70% da meta cumprida até o fechamento das unidades. A gente continuou com os esforços de captação por meios digitais, incluindo os vestibulares 100% online, mas, obviamente, dado o nível de incerteza, a gente notou uma diminuição expressiva no ritmo de novos entrantes, principalmente presenciais, após o fechamento das unidades. Mesmo com todo o impacto do fechamento das unidades, nós fechamos o ciclo com um crescimento de 8% no volume de captação, mas com um mix diferente. O
presencial teve uma queda expressiva de 23% no volume, mas o EAD mais do que compensou essa queda, gerando um crescimento de 8,3%. A nossa captação de alunos de graduação EAD teve um crescimento muito robusto. A gente admitiu 255 mil novos alunos, um aumento de 26% quando a gente compara esse número com o ano passado, com 2019/1. A gente sabe que depois da alteração do marco regulatório do EAD houve um aumento expressivo na competição desse segmento, principalmente em 2018. A partir do meio de 2018, a gente notou uma estabilização da situação de competição. E em 2019, a gente também viu um cenário um pouco mais estabilizado, tanto do ponto de vista de ofertas, de crescimento de novas ofertas, quanto de preço. E agora a gente vê uma oportunidade de retomar o market share que perdemos. E tudo isso suportado pelo nosso processo de transformação digital, que foi iniciado em 2017. Acho que sem ele a gente não estaria pronto para agora começar esse processo de retomada de market share. Eu queria também destacar que mesmo com um menor volume de calouros no presencial, uma queda expressiva de 23%, os alunos que nós deixamos de captar foram aqueles do final do ciclo. Foram alunos que foram captados em ofertas de final de ciclo. São ofertas comerciais mais agressivas, que a gente faz há muito tempo, são normais dentro do processo, mas a gente fez uma análise da performance dessas ofertas recentemente, e a gente chegou à conclusão de que elas têm uma menor geração de receita e uma muito menor geração de caixa. Então, dessa forma, é importante a gente ter em mente que o impacto em volume foi maior, 23%, mas o impacto em receita é um pouco mais baixo do que esse, e o impacto na geração de caixa é bem menor, porque esses são alunos que têm uma perspectiva de geração de caixa bem mais baixa e uma perspectiva de evasão maior. Com isso, a nossa safra de 2021, de 2020/1, que entrou agora, no presencial, ela é mais sadia. Ela tem Enem mais alto, ela é composta com alunos que foram matriculados no começo do processo, já estavam bastante motivados a começar a estudar e, portanto, tem menor tendência a evadir comparado com alunos de final de ciclo e tem maior potencial de geração de caixa. E é importante, mais uma vez, ressaltar que mesmo com todo esse impacto da quarentena, a captação cresceu 8% com um mix diferente, mas apresentando crescimento. Queria agora passar para o lado direito do slide. Eu acho importante a gente discutir também os resultados por canal. E aqui vale um comentário. Na nossa visão, cada vez mais o ensino vai se tornar híbrido. E a divisão entre presencial e EAD vai se tornar cada vez menos relevante. A gente tem que passar a olhar para a performance dos canais. O canal Campus é o conjunto das nossas unidades próprias e o canal Polo é o conjunto das nossas unidades em parceria com terceiros. E essa visão ela deve ganhar muita relevância com o processo que a gente chama de hibridização do ensino, que já era uma tendência e tende a ser acelerada agora com a pandemia do Covid. E nessa análise por canal, o maior destaque fica por conta da performance das nossas unidades próprias, né? O conjunto de unidades próprias, o conjunto de campi. Teve um crescimento de 13,5% na captação, com um aumento no EAD mais do que compensando a queda do presencial. Em termos de unidades de terceiros, o número de novos alunos registrou uma alta moderada, foi 4% de crescimento, e reflete a dinâmica comercial dos polos. Eles trabalham com um calendário um pouco mais avançado no tempo e, portanto, quando teve o fechamento das unidades, eles foram mais impactados do que os campi, tanto o presencial dos campi quanto o EAD dos campi. Esses resultados eles mostram a relevância das nossas unidades próprias como um canal de distribuição. Não importa que produto está sendo distribuído lá, se é o produto presencial ou o produto EAD, mas as unidades próprias são um importante canal de distribuição. E ter capilaridade é um ativo importante. Uma outra tendência que se intensificou nesse semestre é o fortalecimento dos produtos híbridos. Gradualmente, os alunos eles vão quebrando o preconceito contra o ensino digital, com a nossa plataforma entregando conteúdos interativos e um canal de comunicação com professores e tutores, e eles passam a valorizar a conveniência, especialmente no mundo pós-Covid. Aqui a gente está completamente preparado para entregar produtos com diferentes níveis de presencialidade e aproveitar todas as oportunidades com sistemas e modelos acadêmicos muito robustos para qualquer nível de presencialidade. E, por fim, eu queria reforçar que a gente foi capaz de manter a nossa base de graduação estável no primeiro trimestre de 2020, com a retomada do crescimento no EAD, que compensou a queda do presencial. A nossa base de EAD apresentou uma alta de 12%, atingindo a marca de 600 mil alunos. E se o mundo pós-Covid tende a ser mais digital, eu acho que os resultados dessa captação, e especialmente da satisfação dos alunos com as nossas soluções digitais, que a gente vai apresentar logo em seguida, ele mostra que a gente está muito preparado para esse novo normal. Queria passar, então, agora para o slide 6, onde eu vou passar uma atualização dos nossos indicadores de acesso e de engajamento.
Começando com o ensino superior do lado esquerdo, 100% dos nossos alunos do presencial estão com acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, ao AVA, e o gráfico mostra a média de pontos em atividades acadêmicas realizadas até a 13ª semana, que foi a semana passada. Conforme a gente pretendia, a gente está notando um aumento no número de acessos e no engajamento dos nossos alunos com a plataforma. Um aumento de 25% se a gente compara com um ano atrás, e um aumento de 5% se a gente compara com um semestre atrás. Por que é importante acompanhar engajamento? Porque um dos mais relevantes indicadores de evasão é falta de engajamento. Portanto, quanto mais engajamento, menos chance de evasão. Crescer o engajamento, portanto, é um leading indicator de que as perspectivas de evasão tendem a ser positivas se tudo correr bem. Obviamente, falando do termo engajamento, não é apenas uma variável que faz o aluno evadir, mas essa variável está bem controlada, aliás, está bem melhor do que o ano passado. Na linha inferior, a gente apresenta os indicadores de satisfação dos alunos, com todas as soluções digitais que foram propostas. Então, essas notas e essas avaliações de qualidade, são a avaliação de qualidade do conteúdo que está disponibilizado na plataforma e avaliação da qualidade das aulas ministradas, as aulas já no modelo digital. A gente teve aqui uma nota média de 9,39 numa escala de 0 a 10 na qualidade do conteúdo, uma avaliação extremamente positiva, e uma nota 4,78 numa escala até 5 na qualidade da aula ministrada. Então, acho que mostra que a gente está entregando com qualidade ensino digital para alunos que antes eram presenciais e mesmo com a migração para o ensino presencial, continuam avaliando positivamente conteúdo e aulas. A educação básica, do lado direito, 100% dos alunos de Saber e Vasta, eles estão embarcados na nossa escola digital, sendo que o número de alunos que utilizam essa solução subiu de 923 mil em março para mais de 1,2 bilhão esse mês, um aumento de 33%. O nosso aplicativo ele é o app de educação fechado mais baixado nas lojas da Apple Store e Google Play e conta com um NPS muito elevado, um NPS de 75%. A escola digital da Somos hoje ela é tão relevante que 1 em cada 5 brasileiros na educação básica privada usa o nosso aplicativo, usa a nossa escola digital. E se a gente excluir os alunos da educação infantil, essa proporção sobe para 1 a cada 4 alunos. Estamos próximos do número de 1 milhão de aulas ao vivo, desde o fechamento das escolas, com uma média diária de 23 mil aulas transmitidas ao vivo e aumentando todo dia. Além disso, a gente tem 1,4 bilhão de atividades feitas pelos alunos, uma média superior a 1.100 atividades por aluno. Acho que são números como esses que dão para a gente o conforto e ratificam o sucesso das soluções que a gente está oferecendo para esses nossos alunos que antes estavam acostumados com o ensino presencial e que agora migraram para o ensino digital com o maior nível de normalidade possível. Certamente a gente só conseguiu entregar esse serviço com essa qualidade em função de todo o processo de transformação digital que a gente iniciou há 2 anos e meio atrás, e acho que esse tem sido um diferencial bem importante da companhia. Passando agora para o slide 7, vamos analisar o nível de alavancagem e endividamento. No lado esquerdo, o gráfico mostra que a gente encerrou o primeiro trimestre de 2020 com um caixa de 3 bilhões de reais, com a entrada de recursos referentes ao follow-on, que foi concluído em fevereiro. Considerando os nossos empréstimos e financiamentos e outras obrigações, além de recebíveis de curto e longo prazo, a gente tem uma dívida líquida de 5 bilhões nesse trimestre. Agora, em adição aos 3 bilhões de caixa, a gente anunciou recentemente a 6ª emissão de debêntures da Cogna, foi emitida essa semana, no valor de 500 milhões de reais, vencimento em 3 anos, e o objetivo é reforçar o caixa e alongar o perfil da dívida. A gente tomou a decisão de emitir essa dívida, a gente entendeu que o custo era adequado, CDI mais 2,95, e temos a possibilidade de pré-pagamento antecipado, se julgarmos necessário. Com isso, a gente garante, então, muito mais conforto e um perfil de dívida ainda mais alongado. Do lado direito, a gente tem o cronograma de amortizações, e fica claro aqui que a primeira amortização mais relevante acontece só em agosto de 2021. Portanto, a gente está com uma situação de caixa bastante confortável para enfrentar esse momento. No slide 8, uma informação importante, eu gostaria de passar algumas informações ainda qualitativas sobre recebimentos em abril e maio. Aqui a mensagem é que os nossos recebimentos em dia, então, ou seja, alunos que pagam mensalidade em dia, no presencial, eles praticamente não foram impactados nem em abril, nem em maio.
E os alunos que pagam o presencial em atraso tivemos um baixo impacto no recebimento. E no EAD, houve um baixo impacto, tanto em alunos que pagam em dia, quanto em alunos que pagam atrasado. Obviamente, ainda é cedo para a gente extrapolar esses resultados, a gente ainda imagina que vão ter muitos impactos negativos decorrentes do cenário macroeconômico e da crise, mas é um bom sinal inicial, né? Bem, inclusive, melhor do que o cenário de estresse que a gente desenhou para tomar as decisões emergenciais. Vale notar que mesmo sem grandes impactos até o momento, e sem ter percebido um grande aumento de inadimplência até o momento, nem no presencial, nem no EAD, a gente optou por ser conservador e aumentamos nosso provisionamento em 7 pontos percentuais para perdas, já nesse primeiro trimestre, nos antecipando a qualquer possível aumento de inadimplência nos próximos meses. Passando agora para o slide 9, eu vou repassar algumas das principais medidas emergenciais que estamos tomando para mitigar os impactos da pandemia. Com os resultados dessas medidas, eles são sentidos parcialmente a partir do segundo trimestre. Então, eles não estão capturados ainda nesses resultados anunciados hoje no primeiro trimestre. Primeiramente, olhando para o nosso principal custo dentro da companhia, que é a folha de pagamento, a gente decidiu, pela antecipação de férias, com várias medidas, antecipação de férias, congelamento de vagas, congelamento de aumentos salariais. Numa segunda etapa, nós aderimos à aplicação de medidas de flexibilização temporária das leis de trabalho, que foram permitidas pela MP 936, e utilizamos essas medidas com a intenção de gerar economia, mas, ao mesmo tempo, preservar o máximo de empregos possível. 90% do quadro administrativo teve redução de 25% da jornada de trabalho e redução de 25% de salário por até 3 meses. E a gente neutralizou qualquer impacto financeiro para colaboradores com renda mensal de até 3 salários mínimos. Adicionalmente, a gente suspendeu o contrato de 5% do quadro de colaboradores administrativos, portanto, 90% de redução de jornada de trabalho e 5% do quadro com suspensão de contrato de trabalho. E, por fim, a gente tomou a decisão de reduzir a remuneração anual de todos os cargos de gerência para cima, essa remuneração não por 3 meses, a remuneração anual de fato, incluindo salário e bônus, e os níveis mais altos da organização tiveram remuneração reduzida entre 27% e 38%. Então, a gente tomou a premissa de quanto mais alto o nível hierárquico, maior o percentual de redução, e quem ganha até R$3.000 sem nenhum impacto, a gente neutralizou o impacto das medidas, tentando ser o mais justo possível. Passando para os outros pacotes, nós revisamos e estamos em processo de renegociação de todos os demais custos e despesas, incluindo contrato de aluguel, despesas de marketing, utilidades, tecnologia, viagens, serviços de terceiros e outros contratos, tomando cuidado, obviamente, de não causar nenhum prejuízo nas nossas operações. Nós reduzimos também nossos investimentos orgânicos de expansão, com exceção dos investimentos em transformação digital. A gente preservou os investimentos em transformação digital porque a gente entende que esse é o nosso grande diferencial e vai se tornar ainda mais relevante nesse novo normal pós-pandemia. Por fim, a administração decidiu pelo não pagamento de dividendos intercalares em 2020 e o tema vai ser reavaliado no início do ano que vem para recomendação para a Assembleia de 2021. Todas essas medidas elas buscam garantir que, mesmo em nosso cenário de estresse, a gente consiga garantir que não haverá consumo de caixa operacional em 2020 e também que todos os covenants de nossas dívidas serão atendidos. Com isso, eu encerro essa primeira parte da apresentação e eu passo a palavra para o nosso diretor de RI, Bruno Giardino, para apresentar nossos destaques financeiros no primeiro trimestre de 2020. Obrigado, Rodrigo, e bom dia a todos. Passando para o slide 11, gostaria de explicar as principais mudanças que realizamos nesse release, o primeiro com a análise das 4 empresas que compõem a Cogna. Esperamos que o mercado tenha um melhor entendimento dos desafios e oportunidades que cada empresa oferece. A divisão é a seguinte: Kroton, concentrando nossas operações de ensino superior e graduação, tanto em unidades próprias quanto em polos parceiros. A Platos, que consiste em nossa plataforma de serviços educacionais para o ensino superior. Saber, que engloba nossas escolas próprias de educação básica e aquelas geridas por contratos. Vasta, a nossa plataforma integrada de soluções educacionais para escolas de educação básica. E, finalmente, outros negócios, incluindo PNLD, SETS, LFG e demais serviços. Outras novidades que tivemos nesse trimestre foi um maior disclosure em nossa apresentação de resultados, com resultados individuais de cada empresa sendo apresentados líquidos das reversões de contingências de balanço de abertura, em especial da Somos. Também divulgamos uma abertura detalhada do contas a receber, com foco na operação de Kroton. Com isso,
apresentamos também um diagnóstico da situação do Contas a Receber e do provisionamento do PEP, nosso produto de parcelamento. Indo para o slide 12, com os resultados da vertical Kroton. Para fim de comparação, incluímos no resultado do 1T20 a receita diferida de 75 milhões, referentes aos atrasos no aditamento de alunos FIES e na curva de rematrículas para alunos pagantes. E excluímos também o complemento adicional para perdas constituído nesse trimestre referente aos impactos do Covid-19. Nesse contexto, a receita líquida teve queda de 23%, com os impactos da redução do volume de novos alunos presenciais, devido ao início da quarentena durante o processo de captação, além da redução da base de alunos FIES, que possuía cursos mais nobres. Esses fatores foram parcialmente compensados pela performance robusta do processo de captação de AD, conforme comentado pelo Rodrigo. Dessa forma, o EBITDA de Kroton caiu 50%, com a perda de eficiência e diluição de custos e despesas advindos da queda de receita. Aqui é válido reforçar que os custos do semestre já estavam contratados antes dos impactos da pandemia. Nossos professores seguem ministrando aulas normalmente e, inclusive, realizamos investimentos para garantir a estruturação de nossos modelos síncronos e assíncronos no mesmo dia de fechamento das unidades. Na parte inferior do slide para Platos, a receita líquida teve crescimento de 16%, amparada por um aumento no ticket médio, enquanto o EBITDA subiu 62%, suportado por ganhos de eficiência capturados no trimestre. Passando para o slide 13, apresentaremos os números relacionados às operações de educação básica. Começando com a Vasta, na parte superior do slide, apresentamos os números do 1T19, considerando a classificação dos gastos editoriais em custo dos produtos vendidos, além de excluir os créditos de PIS e COFINS, que reduziram os custos de Vasta no 1T19, visando tornar as bases comparáveis. Com isso, enxergamos um crescimento de 24% na receita líquida do trimestre, em linha com o aumento de 25% no ACV que já havíamos comentado ao mercado. O EBITDA cresceu 26%, com ganho de 100 basis points na margem de EBITDA em função do maior nível de eficiência na operação, mesmo considerando o aumento de despesas em marketing. Por sua vez, a Saber registrou aumento de 7% em sua receita líquida, fruto de menores descontos, com EBITDA superior em 44%, refletindo o turnaround de que implementamos nessa vertical, com ganho expressivo de ganho de margem EBITDA. Por fim, vamos analisar os resultados da vertical de outros negócios e da Cogna consolidada, no slide 14. No segmento de outros, classificamos os gastos editoriais em produtos vendidos no 1T19 e desconsideramos as receitas e despesas referentes ao PNLD do 1T20, que normalmente impactam o terceiro e o quarto trimestre. Não obstante, a comparação entre os segmentos acaba não sendo adequada, com a sazonalidade de cada produto impactando os números. Dessa forma, a receita líquida da Cogna consolidada foi de 1,6 bilhão no trimestre, redução de 12%, uma EBITDA de 574 milhões, queda de 19%, impactados pela queda de receita e EBITDA de Kroton, dada a sua relevância, parcialmente mitigados pela melhoria na performance da receita, parcialmente mitigados pela melhora na performance de receita e EBITDA em Platos, Vasta e Saber. Com isso, eu termino essa sessão e convido o nosso CFO, Jamil Marques, para prosseguir. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Bom, passando diretamente aqui para o slide 16, pessoal, gostaria de detalhar o comportamento do contas a receber, do nosso índice de cobertura e do prazo médio de recebimento, tanto das nossas empresas, assim como da Cogna consolidada. Tá? No geral, a gente está com índice de cobertura adequado, a gente vê aqui PMRs controlados, mesmo quando a gente olha cada operação em específico. É importante destacar que na visão consolidada da Cogna, que inclui a Kroton e as demais empresas, tivemos um aumento de 147 dias para 175 dias no prazo médio de recebimento do 1T19 para o 1T20, que é um movimento natural, tendo em vista a maturação dos produtos de parcelamento. Se nós fizermos uma análise do PMR consolidado da Cogna, excluindo os produtos de parcelamento, nós registramos um PMR de 100 dias no primeiro trimestre de 2020, que é exatamente igual aos 100 dias registrados no primeiro trimestre de 2019, e 2 dias abaixo dos 102 dias do quarto trimestre de 2019. Bom, por aqui a gente vê também que a maior relevância do nosso contas a receber está na Kroton, e, portanto, eu convido a todos para passarem para o slide 17, onde eu apresento em mais detalhes os indicadores de Kroton em específico. Olhando para o lado esquerdo do slide, a gente quebrou os números entre alunos com parcelamentos, alunos pagantes e alunos FIES.
deixando claro aqui que todos os produtos tiveram um aumento em índice de cobertura na comparação anual. No próximo slide, eu vou também detalhar um pouco mais os produtos de parcelamento, mas, por enquanto, eu gostaria de afirmar que o nível de PCLD do produto está adequado e em linha com o índice de cobertura necessário. Quando a gente olha para o pagante, o aumento do índice de cobertura está condizente com o nosso contas a receber atual e também com o nível de incerteza imposto pela Covid-19. No lado direito do slide, notamos que o PMR de parcelamento segue sua maturação esperada, então já está aqui em 744 dias, enquanto o PMR pagante teve um aumento de 13 dias na comparação anual, o que reflete os aumentos que ocorreram ao longo de 2019, mas, no entanto, ele se manteve estável na comparação trimestral, tendo em vista os 114 dias que nós observamos no quarto TRI 19, registrando agora 115 dias. E, por fim, o PMR do FIES teve uma redução expressiva, aqui basicamente é fruto da normalidade no cronograma do programa, registrando aqui 35 dias. No slide 18, seja na sequência, tendo em vista que agora nós passamos a abrir em maiores detalhes as informações dos recebíveis do PEP, vamos discutir aqui um pouquinho mais o nível de provisionamento do produto e como que ele se compara em relação à nossa estimativa inicial, que apontava para 50% de provisionamento. O que a gente vê aqui na coluna do meio é basicamente a quebra da receita entre formado e evadido, e o que a gente nota é que ela está ligeiramente diferente, com 54,7% da nossa receita com a expectativa de vir de alunos evadidos e 45,3% de vir de alunos formados. Sob a ótica de crédito, o perfil dos alunos está um pouquinho pior do que a gente inicialmente tinha previsto, que era basicamente metade formado, metade evadido, tendo em vista que a gente está com maior participação de alunos evadidos que têm um menor perfil, um perfil com menor expectativa de recebimento. Apesar disso, se a gente passar para a coluna direita, nós notamos que as perdas esperadas estão melhores que a expectativa original. Na parte de cima da tabela, a perda de alunos formados está em um patamar marginalmente superior ao que a gente esperou inicialmente, ou seja, de 22,8% ao invés de 20%. Mas, por outro lado, a perda dos alunos evadidos aponta para patamares bastante melhores que a nossa estimativa inicial. A gente está apontando aqui para 66,7%, ou seja, 2/3 de recuperação, ao invés dos 80% que nós inicialmente esperamos. Com isso, já ponderando os alunos formados e evadidos, a perda esperada pelo PEP com esse modelo seria de 46,8%. Contudo, tendo em vista o cenário de incerteza que nós estamos vivendo por conta da Covid-19 e com o potencial impacto que isso vai trazer nos níveis de arrecadação, nós projetamos uma expectativa de recuperação, de redução na recuperação do PEP pelos próximos 12 meses, o que levaria a perda esperada desse produto para 49,3%, ainda assim ligeiramente inferior aos 50% inicialmente estimados. Dessa forma, reforçando aqui que o nosso provisionamento do PEP está adequado, mesmo considerando uma potencial piora devido aos efeitos da Covid. Passando agora para o slide 19, apresentar a evolução do CAPEX, dos investimentos em expansão e da nossa geração de caixa. Começando pelo lado esquerdo do slide, o nosso CAPEX, incluindo aqui investimento em expansão, atingiu 119 milhões no primeiro trimestre de 2020, o que é equivalente a 7,3% da receita líquida, ou seja, uma redução de 21% na comparação anual, uma vez que a companhia encerrou os projetos de abertura de novas unidades, cabendo agora na linha de expansão somente as expansões das unidades atuais. Em relação à geração de caixa, o primeiro trimestre é sazonalmente um trimestre de consumo, especial por conta do capital de giro no contas a pagar. Nesse primeiro trimestre, nós tivemos um menor consumo, principalmente por conta do menor consumo do capital de giro do contas a receber, além do recebimento de 146 milhões de reais referentes ao PNLD de 2020, que nós esperávamos receber em 2019. Por fim, importante destacar aqui com a geração livre positiva, em 2 bilhões, fruto do follow-on. Reforço que nós temos uma posição bastante sólida no caixa, no balanço, para enfrentar esse momento de incerteza. E com isso eu termino essa sessão da apresentação e convido o Rodrigo para fazer as considerações finais.
Obrigado. Obrigado, Jamil. Para encerrar a apresentação de hoje, eu queria falar sobre alguns temas importantes e queria convidar todos para ir para o slide 21. Eu queria começar falando sobre as atividades acadêmicas e sobre a captação para o semestre de 2020/2. Em relação às atividades acadêmicas, nós já estamos com todos os sistemas e times preparados para garantir a virada de semestre, mesmo se a quarentena persistir para o começo do próximo semestre. Então, a gente quer neutralizar com isso qualquer impacto nos nossos alunos, mesmo nos cenários de quarentena prolongada. Em relação à captação especificamente, nós já começamos a captação de 2020/1 de maneira digital, fazendo o uso dos nossos sites e das nossas plataformas e dos nossos vestibulares 100% online. Toda a vendas foi treinada e retreinada para usar todos os recursos digitais da companhia para fazer captação. Conforme a gente conversou no começo da apresentação, a gente vê uma aceleração da migração de alunos do ensino presencial para o ensino ou digital ou para o ensino híbrido. E a gente está totalmente preparado para capturar essa tendência. Olhando para 2020, assim como boa parte das companhias, no terceiro bloco, a gente tomou por decisão não publicar guides por conta do elevado nível de incertezas impostos pela companhia. Mas o que a gente pode compartilhar é que, mesmo no cenário de estresse que a gente construiu, a gente vai garantir que não teremos consumo de caixa, ou nosso target, mesmo no cenário de estresse, é não ter consumo de caixa, mesmo no cenário de estresse, caixa operacional positivo, mesmo no cenário de estresse, pós-CAPEX, e que todos os covenants da dívida serão atendidos. Um outro ponto vai ser o impacto das medidas estruturais, que a gente detalhou no meio do começo da apresentação. Então, as medidas emergenciais, elas começam a gerar impacto a partir do segundo trimestre e as medidas estruturais a partir do segundo trimestre de 2020. Então, a gente vai ter, no segundo semestre, a oportunidade de readequar a nossa estrutura de custos para essa nova realidade, para tentar reduzir a pressão em margens, especialmente na Kroton. Passando agora para o terceiro bloco, entendemos que o momento atual ele pode trazer oportunidades de M&A. O nosso time continua avaliando ativos para a gente poder capturar essas oportunidades quando houver a estabilização do cenário econômico. Mas, num primeiro momento, a gente vai preservar o nosso caixa de 3,5 bilhões, tomando o primeiro trimestre com a emissão da nova debênture, assegurando, assim, solidez para a companhia para atravessar esses momentos de incerteza. Por fim, falando um pouquinho sobre a Vasta, acho que os resultados do primeiro trimestre já indicam que a gente tem uma combinação única de marcas robustas, um elevado grau de crescimento, alta rentabilidade e alta geração de caixa. Nós já iniciamos o processo de captação, o go-to-market do ACV de 2021 já começou de maneira digital, através da oferta da escola digital para as escolas prospect. Então, muitas atividades digitais acontecendo para captação. Ainda estamos no estágio muito preliminar do processo de captação, mas até o momento a performance diária de captação para o ACV de 2021 está superior à captação do ACV de 2020. Óbvio, mais uma vez reforçando estágios iniciais, mas os primeiros sinais são bem positivos. A Escola Digital da Somos está sendo fundamental para esse processo de captação, uma vez que ela está oferecida para as escolas próprias e muitas vezes ajudando essas escolas que não tinham uma solução digital a continuar as suas atividades acadêmicas. E, por fim, como a gente já mencionou nos fatos relevantes que foram divulgados em 2 de agosto e 21 de novembro de 2019, nós estamos nos preparando para a listagem de Vasta nos Estados Unidos e isso vai poder trazer recursos para viabilizar o nosso crescimento inorgânico. Essas eram as mensagens da apresentação de hoje. Eu queria só encerrar dizendo que a gente está vivendo um novo mundo. De fato, a gente está... todas as organizações do planeta estão sendo mais ou menos impactadas pela questão do Covid. E acho que uma coisa que a gente buscou aqui na Kroton é reagir de forma rápida e de forma segura. Então, aquele plano de 7 pilares que a gente estruturou, ele é uma reação estruturada e muito rápida para que a gente pudesse reagir. Os impactos vão ser sentidos, mas eles podem ser sentidos em menor intensidade, eles podem trazer maiores oportunidades no pós-crise se a gente se prepara para isso. É isso que a gente está fazendo aqui na Kroton. Muito obrigado a todos pela participação na teleconferência de hoje e eu gostaria de convidá-los agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Sr. Rodrigo. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressionem *1. A nossa primeira pergunta vem de Suzana Salaru, do Itaú. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar nossas perguntas.
A gente tem 2 pontos que a gente gostaria que fossem elaborados. O primeiro, no IAD, vocês mencionam que vocês querem retomar market share. Se pudesse elaborar um pouquinho qual que vai ser a estratégia, o roadmap para retomar esse market share, essa seria a nossa primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação aos produtos híbridos que vocês mencionaram algumas vezes na apresentação. Se vocês pudessem dar alguns exemplos desses produtos ou dos cursos híbridos que vocês hoje já oferecem. Obrigada. Alô, Suzana, obrigado pela pergunta. É Rodrigo falando. Eu vou começar a resposta e depois eu deixo disponível para o Roberto Valério dar mais detalhes. Eu acho que o processo de retomada de crescimento do EAD ele já começou, né? Já começou a ser percebido. Teve 26% de crescimento do EAD no volume de EAD esse ano, e o crescimento aconteceu também de forma bastante acentuada no EAD Premium, que é basicamente o curso híbrido. Então, essa primeira resposta já responde a sua segunda pergunta. Quando a gente fala de um curso híbrido, ele é um curso que tem componentes presenciais e componentes à distância. Para a gente, é indiferente se do ponto de vista regulatório esse curso é um curso presencial ou é um curso à distância. É por isso que a gente diz que essa análise entre presencial e à distância ela vai ficar cada vez menos relevante, porque existem cursos presenciais com baixo nível de digitalização e cursos presenciais com alto nível de digitalização, até 40%. E existem cursos à distância, como o EAD Premium, com alto nível de presencialidade, né? Com todas as aulas práticas de forma presencial. Então, o que a gente chama de curso híbrido é um curso que, independentemente da modalidade, tem componentes presenciais relevantes e componentes digitais relevantes. Mas, basicamente, o curso híbrido hoje que mais tem crescido na companhia é o EAD Premium. Ele cresceu bastante, os números do release demonstram isso, e ele cresceu bastante, principalmente nos campi. E aí o Roberto pode ter mais informações para completar a resposta. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Suzana, pela pergunta. Então, Suzana, complementando a parte de cursos híbridos, então o Rodrigo comentou sobre o EAD Premium. O EAD Premium é o nosso curso híbrido. Só para você ter uma referência, ele está crescendo cerca de 50% ano contra ano nessa captação. Então, tem uma participação relevante. O curso híbrido, especialmente no campus, ele é um espelho dos cursos presenciais. Então, funciona bastante bem. É como se a gente estivesse vendendo uma solução de engenharia, uma solução de enfermagem, onde o aluno pode escolher um curso presencial ou pode escolher um curso EAD. Dados os efeitos que o Rodrigo comentou de aceleração do EAD, naturalmente, até pelo distanciamento, é natural que esses cursos ganhem, não só nesse momento, né, como ganharam relevância, mas também no futuro, à medida que o modelo EAD fica mais popular e mais conhecido. Para ganhar market share, respondendo a sua pergunta, além de ter um portfólio completo, acho que é importante lembrar que a gente tem praticamente todos os cursos de saúde e os cursos de engenharia disponíveis na modalidade EAD. Então, todos os cursos que são possíveis do ponto de vista regulatório e que são relevantes do ponto de vista de volume estão disponíveis na modalidade EAD Premium. Então, essa é uma frente. E a outra frente de crescimento e ganho de market share é o reposicionamento do nosso produto 100% online. A gente, por vários momentos, comentou ao longo dos últimos anos que nossa estratégia inicial, até por sermos líderes de mercado, era não competir por preço no 100% online para que a gente tivesse certeza de que não iria acontecer uma guerra de preços ou uma redução muito grande do mercado do ponto de vista de ticket. A partir do momento que a gente viu uma estabilização nos preços do 100% online, que a gente tem visto já isso há praticamente 3 ciclos de captação, a gente entrou mais forte com a oferta de curso 100% online. Então, a estratégia passa por esses 2 pontos, crescimento de EAD Premium e crescimento do 100% online, que agora com o preço competitivo, ou seja, o preço alinhado com os preços dos concorrentes, tem feito com que a gente acelere também a captação. Acho que complementar a isso, Suzana, só complementando, acho que também é importante dizer que a gente voltou a crescer o número de polos, especialmente nesse ciclo, com uma modalidade de polos mais leves, o que a gente chama de polos light, polos que a gente cumpre todos os requerimentos da regulação, mas com menos exigências de espaço físico, e onde o gestor de polo oferece
cursos 100% online, não toda nosso portfólio de cursos. Então, com essa retomada também, a gente entende que isso vai nos ajudar a retomar o market share daqui para frente. Sempre lembrando que é o market share de volume, né? Do ponto de vista de receita, a gente manteve o nosso revenue share focando nos tickets mais altos. A gente já comentou isso em alguns outros momentos. Só um esclarecimento, quando você disse que vocês vão ficar com preços mais competitivos no IAD, dá para ler então que vocês vão ser mais agressivos em atividades comerciais, em descontos para IAD, ou vocês vão ter uma política de preço, mais baixa? Então, a gente já tem sido mais competitivo do ponto de vista de preços no produto 100% online, né? Que é o produto, basicamente, que é o produto competitivo do mercado, é o produto que a gente não focava tanto por essa questão que eu comentei com você, que a gente não queria acelerar uma redução de preços, ou seja, o líder de mercado operando com o curso 100% online, que tem um menor preço, incentivaria uma redução de preços, né, por competição. A gente não fez isso nos últimos anos, a gente começou a fazer isso nesse ciclo, então a gente vai manter. A gente vai continuar usando as nossas ferramentas de Dynamic Pricing para sustentar em todos os mercados que forem possíveis os tickets médios e os preços, mas o fato é que estamos usando o 100% online, competindo no 100% online como não estávamos antes. Por isso a gente entende que a recuperação de market share, ou seja, volume, vai vir porque agora a gente tem um produto competindo nesse segmento. Suzana, Roberto, só para completar a informação do Roberto, eu acho que de agora para frente não tem nenhuma mudança na política que a gente já adotou no primeiro semestre. E essa política, mesmo com o impacto da Covid, ela trouxe um crescimento de volume de 26% e um crescimento de receita de 12%. Então, esta política, já com a postura mais competitiva no EAD Premium, gerou 12% de aumento de receita, tá? Acho que é importante dizer, né, destacar isso. A gente não crescia essas taxas no EAD há bastante tempo, a gente voltou a crescer em volume e não crescemos na mesma proporção, ou seja, como o Rodrigo acabou de dizer, crescemos 26% em volume e 12% em receita, porque o ticket médio está um pouco menor em função do curso 100% online. Nossa próxima pergunta vem de Ian Siskin, BTG Pactual. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, eu queria saber um pouco mais quais foram as razões para aquele lote de ticket no pagante, quanto tanto presencial quanto no EAD, né? E a segunda pergunta é eu queria saber um pouco mais sobre a tendência de hibridização de ensino. Vocês até comentaram que já viram um pouco dessa tendência do aluno saindo do presencial e migrando para o EAD, mas eu queria saber se vocês têm algum dado marginal para ajudar a gente a entender isso melhor. Se a gente já vê esse aluno migrando na rematrícula, se a gente já tem algum movimento nesse sentido. Obrigado. Olá, Ian, tudo bem? É o Rodrigo. Eu vou responder a segunda pergunta e depois eu passo para o Roberto ou para o Jamil responderem a primeira. Mas, basicamente, a gente já vê um movimento de hibridização de ensino importante. Olha, quando a gente vê o EAD cresceu 26% contra uma queda de 23% do presencial. Então, já é uma tendência clara de mais crescimento do ensino à distância. E aqui no EAD você tem desde produtos 100% online até produtos com alta presencialidade, como um curso de enfermagem no EAD Premium, que tem alta presencialidade com aulas práticas. Mas quando a gente vê no campus, que é um canal de distribuição, então a gente precisa deixar de ver o campus como um equivalente do ensino presencial. O campus é um canal de distribuição, ele é uma loja de distribuição de produtos. Um dos produtos que ele oferece é o presencial, mas ele também oferece todos os outros produtos do EAD. O que a gente acha que cada vez mais o canal campus vai ser dominado por outros produtos digitais, sejam eles o 100% online ou o EAD Premium. E por que isso é positivo para a gente? Porque o EAD Premium ele traz mais margem do que os cursos, o ensino presencial. Então, esse movimento ele pode até
gerar alguma estabilização de receita, porque mesmo que você cresça em volume, a receita do EAD Premium ela é mais baixa do que o curso equivalente no presencial, mas o EBITDA absoluto gerado pelo aluno do digital e a geração de caixa gerada pelo aluno do digital é sensivelmente mais alta. Então, a gente acha que essa tendência ela é inexorável, ela aconteceria independente da gente querer ou não. Ela foi acelerada por conta da Covid e ela é positiva para a companhia que estiver preparada para capturá-la. Então, é isso que a gente acredita. Então, quando a gente falava em transformação digital, a transformação digital tem vários aspectos. Ela tem o aspecto de tornar a empresa mais ágil, mudar a cultura organizacional. Então, a transformação digital mudando o jeito de ser da companhia, mas tem o aspecto da transformação digital mudando o produto que a gente oferece. Então, a gente acha que isso já ia acontecer, já é tendência, isso está sendo acelerado com a pandemia. Quando a gente vê o crescimento dos cursos EAD Premium dentro das unidades, ele foi bastante acentuado. O Roberto fala exatamente o percentual de crescimento, mas foi bastante acelerado. Então, essa tendência a gente já começou a ver no primeiro semestre. E olha que a gente ainda não tem o impacto da pandemia. Então, quando você pega todos os e entrega para eles um digital de alta qualidade, que é o que está acontecendo, e é o que os números provam, os indicadores de qualidade que a gente mede provam, existe a possibilidade desse processo ser acelerado a partir do próximo semestre. Então, a gente não descarta a possibilidade de ter demandas de alunos, de turmas de alunos pedindo para o ensino ser migrado para o digital de alunos de veteranos. Se isso acontecer, a gente está completamente pronto para entregar ensino digital. Na captação, que é onde a gente tem mais controle, a gente já aumentou a oferta de cursos digitais. Então, todas as unidades têm o curso EAD Premium correlato ao curso presencial, sendo ofertados agora no processo de captação de 2019/2. Então, é isso que a gente está chamando de hibridização de ensino. É um processo de os alunos aceitarem com mais conforto ensino digital, seja 100%, no 100% online, ou seja parcialmente no EAD Premium. Bom dia, aqui é o Jamil, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Em relação ao ticket, vou tentar ilustrar um pouco da dinâmica que a gente viu no semestre e, obviamente, a análise trimestral, sobretudo no presencial, por conta de eventual atraso, ela fica um pouco prejudicada. Atraso e o impacto aí no final do ciclo causado pelo Covid. Mas, grosseiramente, o que a gente enxerga no pagante é uma captação, um ticket de captação crescendo, tá? Um pouco melhor que o semestre passado, o de 2019/1. E o nosso veterano sofrendo algum impacto de mix, tá? Então, com isso, a gente está enxergando a queda aqui no primeiro trimestre, mas essa queda, uma parte relevante dela é temporal, tá? Uma parte que a gente já sabe é pelo menos os 5%, uma análise pro forma, essa queda de 10%, ela é de menos 5%, por conta de rematrícula tardia, com um ticket maior. E também tem o fato da sazonalidade do ano passado ter sido contrária. Tá? Você vê o ticket médio nosso do primeiro trimestre, segundo trimestre de 2019 caiu, basicamente por conta dessa dinâmica de mix também de rematrícula, captação, enquanto que neste ano, nesse semestre, a gente não vai observar isso. Nas bases pro forma, já um ticket médio do segundo trimestre muito mais parecido com o primeiro trimestre. Tá? No EAD, essencialmente, o que a gente enxerga é o impacto do 100% online. Estratégia que o Roberto já tinha mencionado. A gente voltou com bastante força no volume do EAD. Parte disso tirando os freios que a gente tinha no 100% online, que aumentou a penetração dele e, com isso, diluiu um pouco o ticket. Tá? Mas é importante reforçar, quando a gente olha para a receita em si de captação, no EAD a gente vê ela crescente e no presencial praticamente estável. Ok, ficou claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, JP Morgan. Bom dia a todos, obrigado por pegarem as perguntas, espero que todo mundo esteja bem. A primeira pergunta é se vocês poderiam comentar um pouco do cenário competitivo no presencial e como que a Covid, na percepção de vocês, impactou essa dinâmica. E a segunda pergunta, voltando no tópico do EAD, que acho que já foi bastante comentado, se vocês pudessem falar um pouco
do que muda, o que pode mudar na estratégia por causa do Covid, assim, em termos de oportunidades. Por exemplo, a Cogna sempre operou com algumas marcas no EAD, né, com o Unopar, com a Anguera. Será que agora haveria espaço, talvez, para lançar outras marcas que são presenciais no EAD, mudar um pouco essa estratégia, lançar novos tipos de curso? O que abre de oportunidade para o futuro a Covid? Marcelo, eu vou começar na resposta e depois o Roberto pode entrar falando um pouquinho mais, dando um pouco mais de cor sobre o presencial na Covid. Mas a mensagem do presencial a gente estava até o fechamento das unidades, a gente estava crescendo bastante a captação de alunos, tá? Estava com um crescimento bastante importante. Então, basicamente, a queda do presencial de receita, a gente já falou isso e a gente reforça, porque tornar clara essa mensagem é super importante. Basicamente, a queda de volume e a queda de receita do presencial, ela gera pouco impacto na geração de caixa. Ela assusta, uma queda alta, uma queda relevante, mas essa queda, explicando a dinâmica, historicamente, a gente sempre, depois que forma as turmas e depois que a gente define a abertura de turmas, a gente é mais agressivo nas ofertas comerciais, porque os custos já estão estabelecidos. Então, a gente lança ofertas comerciais bastante agressivas para capturar aluno, porque a receita é marginal. E parecia fazer muito sentido fazer as ofertas de final de ciclo, porque se tratava de receita final. A gente conduziu uma análise histórica de performance de alunos de oferta de final de ciclo. Essa análise foi concluída no final desse semestre passado. E a gente chegou à conclusão de que o volume era muito grande, a receita era mediana, porque esses alunos vinham com bastante descontos comerciais, e a geração de caixa era praticamente nula desses alunos. E o índice de evasão entre um semestre e outro era altíssimo, era gigantesco. Então, esse tipo de ação, ele só estava gerando um aumento do conto da RCB na diferença entre o caixa e, então, boa parte da nossa PDD de hoje é desses alunos de oferta de final de ciclo. Por isso que a gente diz que a safra de 2020/1, apesar de menor, ela tem muito mais qualidade. Então, esse elemento tenderia a ser um beneficiador da PDD para o final, para o semestre seguinte. É óbvio que tem outros fatores, como a Covid, que são ainda mais importantes do que esse. Mas, por esse aspecto, a gente tende a ter menos pressão na PDD futura. Então, apesar de uma safra menor, ela é uma safra muito mais sadia, porque é uma safra que vai ter, provavelmente, mais geração de caixa e menos evasão. Tá? E o presencial vinha muito bem antes do fechamento da Covid. Se a gente exclui só as ofertas de final de ciclo, a gente está crescendo 5% no presencial, tá? Mesmo com os impactos que a Covid gera, excetuando as ofertas de final de ciclo. Então, tem que analisar com um pouco de profundidade essa questão da queda de volume, porque o impacto dela em geração de caixa é bem baixo. Falando um pouco conceitualmente agora sobre que oportunidades a gente traz muitas oportunidades. A gente entende que a gente tinha uma certa resistência dos alunos presenciais para oferta digital. Se você analisar no país, boa parte das instituições de ensino não havia conseguido nem implantar os 20% de conteúdos digitais no ensino presencial, que a lei permitia antes, porque os alunos reagiam contra. Quando a lei mudou para 40% a possibilidade de conteúdos digitais no presencial, pouquíssimas instituições de ensino já atingiram esse patamar. Não porque elas não podiam fazer, a lei permitia, mas é porque os alunos reagiam contra. Eu acho que agora esse movimento de uma vez só os alunos passarem a ter 100% de conteúdos digitais, eles também conseguiram ver o pedaço bom da digitalização, a flexibilidade que eles ganham, a não necessidade de deslocamento. Então, uma série de fatores positivos que antes eles não conseguiam perceber pela reatividade ao ensino digital. Então, sim, acho que devem ter alguns impactos. Por exemplo, a utilização de conteúdos digitais em maior escala, inclusive no ensino presencial, com menos atividade, porque os alunos perceberam que é bom, que dá para entregar ensino de qualidade com mecanismos digitais. Segundo, acho que os nossos canais, o campus, vai tender a oferecer cada vez mais produtos digitais. Então, acho que a gente não deve por isso que eu disse quando eu estava comentando sobre a análise por produto, presencial EAD e análise por canal, cada vez mais o que vai fazer sentido é a análise por canal. Não importa muito se o volume do presencial ou do EAD é que está fazendo as unidades próprias crescerem. O que importa é que as unidades próprias cresçam. Então, cada vez mais a análise por canal vai fazer sentido e a tendência que a gente vê é que cada vez mais o canal campus
circule, ofereça e cresça via produtos digitais, seja integralmente digitais ou parcialmente digitais. Acho que está perfeito, só complementar, acho que a explicação com relação à dinâmica do presencial, acho que é essa que o Rodrigo acabou de descrever. Sem dúvida, os concorrentes, especialmente os pequenos, vão ter bastante dificuldade nesse novo cenário, então vão se obrigar a ir em direção a esse aumento da participação de ensino à distância no presencial, como o Rodrigo comentou. Eu só queria complementar na sua pergunta sobre oportunidades de marcas regionais. A gente entende que sim, tem oportunidades de usar o EAD com as marcas regionais. Acho que são oportunidades locais, de fato, mas para você ter uma referência, a gente já oferece nos nossos campi Pitágoras, a gente oferece cursos EAD Pitágoras, né, e não o Nopar ou a Anhanguera, como é a marca, como eram vamos dizer, as marcas iniciais. Assim como a gente faz com o Uniderp. Então, portanto, esse processo já está iniciado. Não é o primeiro semestre que a gente faz isso, a gente já está no segundo ou terceiro semestre fazendo isso, mas, de novo, são oportunidades locais. A gente não tem o objetivo de criar novas marcas nacionais, e sim aproveitar as forças regionais para lançar os cursos regionalmente. Até porque a performance está indo muito bem, o volume cresceu 26% e a receita cresceu 12%, mesmo com o processo tendo sido interrompido por uma pandemia. Não, perfeito. Um follow-up da primeira coisa que o Galindo comentou na questão do cenário, da dinâmica do presencial, essa mudança que teve de não ter tanto final de ciclo acabou sendo um pouco forçada pelo Covid, mas pelo que sua análise mostrou, na verdade, ela até, de uma certa forma, propícia, porque os alunos não contribuem muito com caixa. Só queria confirmar esse entendimento. Significa que, assim, daqui para frente, mesmo sem Covid, vocês vão trabalhar diferente no final de ciclo, vão fazer menos ofertas agressivas, tentar terminar o intake um pouco antes, assim, é uma coisa que seria mais duradoura? Exato, Marcelo, você está certo. Acho que os estudos que a gente terminou no final do semestre anterior já tinham indicado que essa era uma tendência positiva de não fazer ofertas de final de ciclo. Agora a gente vai testar outras estratégias, como, por exemplo, colocar mais energia em produtos de ticket mais baixo no final do ciclo, ao invés de contaminar produtos de ticket mais alto com ofertas mais agressivas. Oferecer produtos de ticket mais baixo pode ser uma solução, mas você está certo, a gente não deve mais continuar com essas ofertas agressivas de final de ciclo, e também não deve antecipar o processo de captação. A gente vai levar até o final, mas sem a mesma agressividade no final do ciclo, mantendo a agressividade média durante todo o ciclo, mantendo a composição de preço e desconto média durante todo o ciclo. Perfeito, muito claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Irma Sgarz, Goldman Sachs. Olá, bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. A gente tem duas perguntas. Primeiro, se vocês veem algum impacto do atraso no Enem. Sei que a data, no final, ainda precisa ser fixado, mas se em quais cursos ou em quais partes do negócio vocês veem um potencial impacto, se houver, e se vocês têm recebido algumas demandas judiciais para reduzir preços, principalmente nos cursos presenciais, e como que vocês pensam sobre este risco. Obrigada. Oi, Irma, obrigado pela pergunta, Rodrigo. Como todas, eu começo a resposta só para organizar, porque estamos todos remotos também, só para organizar a conference call, eu começo a resposta e depois passo para o responsável da continuidade. Então, o atraso do Enem, ele tem baixo impacto se o Enem for realizado, baixíssimo impacto se o Enem for realizado ainda esse ano, e o impacto começa a ser um pouco maior a partir do momento em que o Enem muda e migra para o ano que vem. Esse impacto é só em Croton, tá? É importante ressaltar que, primeiro, nem todos os alunos da nossa base que são captados por nós, eles têm Enem, e nem todos prestam o Enem deste ano. Muitos já têm Enem de outros anos. Lembra que a nossa base de alunos não é
necessariamente do aluno que se forma, se gradua no ensino médio e já vai para a faculdade. Então, existe sim algum impacto, mas esse impacto é mitigado, é muito menos relevante nas faculdades privadas do que nas faculdades públicas. Então, mas tem algum impacto. E quanto maior é o atraso, maior é o impacto. Tá? Então, mas ele não é tão relevante quanto se sugere. Tá? Desculpa, a segunda pergunta, Iman. Ações de redução de preço. A gente tem no Brasil hoje mais de 50 projetos de lei de assembleias legislativas e câmaras municipais, ou pedindo redução para a educação básica, ou para o ensino superior, ou para ambos. A gente está muito seguro da fundamentação jurídica que justifica e que demonstra que não é competência das assembleias legislativas nem de câmaras municipais legislar sobre preços de uma relação privada educacional. A gente está muito seguro que, ainda que as assembleias, alguns dos prefeitos estão percebendo isso, e mesmo com leis votadas não estão sancionando as leis, algumas das assembleias legislativas estão percebendo isso, e mesmo com projetos de lei não os estão aprovando, estão arquivando os projetos, mas naquelas cidades ou estados onde leis foram aprovadas, a gente vai recorrer para o caminho judicial, porque não é competência dos estados e municípios legislarem sobre esse tema. Além de tudo, gente, tem uma questão, independente da questão jurídica, que a gente está muito confortável, tem uma questão conceitual. Não é a melhor saída, não é o melhor remédio. Se a gente tivesse um processo de redução importante de mensalidade, como está proposto pelas leis, a gente teria que responder esse processo com mais desligamentos nas unidades, com desligamentos de professores ou de funcionários. Isso só alimenta um ciclo um ciclo vicioso que não ajuda ao cenário econômico. E seriam beneficiados pela redução de mensalidade todos os alunos, os que precisam e os que não precisam. Então, a gente entende que é muito mais eficaz resolver esse problema, e a gente concorda que existe um problema, resolver esse problema oferecendo solução para aqueles que realmente precisam de solução, ou seja, aqueles que perderam o emprego ou tiveram redução elevada de renda durante o período. Então, o que a gente fez em Kroton, que é a empresa mais impactada por esse tipo de demanda? A gente criou um produto de parcelamento de mensalidades, onde os alunos que estavam engajados antes do início da pandemia e que perderam o emprego ou tiveram redução de renda, por autodeclaração, ele não precisa provar, ele precisa se autodeclarar, a gente entrega um parcelamento das mensalidades desse período no EAD, por 12 meses a partir de janeiro de 2021 e no presencial para depois da formatura. Tá? Então, a gente destinou 50 milhões de reais para esse projeto, a demanda até agora não tem sido muito elevada, então a gente está disponibilizando esse recurso, mas ainda não teve uma adesão muito grande, até porque a adimplência tem vindo muito em dia em abril e maio, talvez isso mude a partir dos meses seguintes. Então, a gente acha que, primeiro, a redução linear de preços de mensalidades não é uma medida adequada, é um remédio ruim para um problema, e segundo, juridicamente a gente está bastante confortável de que não cabe às assembleias legislativas nem às câmaras municipais legislarem sobre esse. Perfeito, está bem claro, obrigada. Roberto, você quer fazer algum complemento? Acho que eu poderia completar, Rodrigo, só destacando nessa parte de mensalidades que a empresa tem feito um esforço bastante grande de redução de custos, né, e usamos a MP para fazer a redução de folha só para os administrativos, mantivemos, né, o salário dos professores, o que mostra o nosso esforço nesse sentido. Acho que essa é uma informação complementar, que a redução de mensalidades, obviamente, colocaria pressão em toda a cadeia de custos. E acho que a segunda, só para dar uma dimensão com relação à importância do Enem na nossa captação, cerca de 30% dos nossos alunos, menos de 30% dos nossos alunos entram com o Enem, ou seja, tem um Enem. Então, não é insignificante, mas também não é a maior parte dos nossos alunos que vêm com essa condição. Lembrando que, claro, muitos dos alunos esperam os resultados do Enem para tomar a decisão sobre matrículas em universidades particulares. Então, se
se as notas do Enem saírem até fevereiro, ou seja, com o timing suficiente para que essa escolha possa ser feita, o impacto é reduzido. Agora, se isso acontecer depois, pode ter um impacto para o setor, de fato, mais importante. É um bom ponto, Roberto. E só complementando aqui, e mesmo que ela saia até fevereiro, ela pode não gerar muito impacto, mas ela pode gerar um atraso na curva de captação, porque os alunos podem esperar o resultado do Enem e, não aprovados, tomarem a decisão de virem para uma universidade paga ao invés de uma universidade gratuita. Então, o impacto em atraso de curva, esse é provável que aconteça. Perfeito. Concordo. Obrigada. Bem claro, obrigado. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta vem de Alexandre Falcão, HSBC. Obrigado. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação a esse número de adimplência. Eu queria só entender se esse é um número que ele vem antes ou depois dessa renegociação. Então, se o aluno chega para vocês e precisa de algum parcelamento, esse número de adimplência que vocês têm, ele é antes ou depois dessa negociação? E o segundo é como é que você vai buscar, até falou dessa primeira pergunta, como é que você vai buscar essa renegociação, caso você tenha que parcelar, como é que a gente vai ver isso entrando em despesa financeira ou em descontos? Eu queria só entender um pouco essa dinâmica. E a segunda pergunta é em relação a esse ajuste que você comentou, Galindo, no segundo semestre, né? A gente está, sei lá, alguns dias de junho, eu acho que imagino que até junho você não deva fazer nada, mas a partir de julho é onde você deva fazer alguma mexida para o segundo semestre. Como é que você está enxergando e que tipo de mexida você deve fazer para ajustar os custos no segundo semestre? Tem a ver com fechamento de campus, tem a ver com diminuição de quadro, oferta de cursos? Eu queria só entender que tipo de ajuste você deve fazer no segundo semestre. Obrigado. Oi, Alexandre. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder a segunda e depois passo para o Jamil responder a primeira, tá? Bom, você está certo. A gente está prevendo que os ajustes aconteçam entre junho e julho. Todos os ajustes são possíveis. A gente não descarta nenhum tipo de ajuste, incluindo os que você citou. Então, a gente pode ter, ocasionalmente, uma integração de 2 campi na mesma cidade. A gente pode ter uma mudança de portfólio num campus, tornando aquele portfólio mais digital do que presencial, porque isso aumenta a geração de caixa daquela unidade. A gente pode ter mais digitalização de determinados serviços e, portanto, mais centralização de atividades. Então, é um conjunto de atividades que está sendo estruturada. Eu não posso comentar em detalhes todas as medidas antes delas serem implementadas, mas elas são abrangentes e podem envolver todos os tópicos que você colocou. E aí, só para se eu puder só fazer um follow-up rápido. Quer dizer, as informações que você tem para tomar essa decisão, você já tem, né? Quer dizer, você não vai esperar nada diferente. Então, se a gente quiser um pouco fazer um exercício do que seria com os dados que a gente já tem até agora. Tá correta essa leitura? Não, eu acho que o que a gente pode fazer é, conforme for entrando no processo de captação do segundo semestre, a gente pode tomar uma decisão do nível de intensidade de cada medida, mas direcionalmente as informações que a gente já tem já são suficientes para a gente implementar as mudanças. Perfeito. O Alexandre, bom dia, aqui é o Jamil. Em relação ao seu ponto do número de adimplência, ele basicamente é de alunos ativos, tá? Só, então a gente não considera ex-aluno que a gente preenche e negocia a dívida. E com aluno ativo, o Rodrigo até quebrou o número em 2, né? Quando a gente olha para o pagamento em dia, esse número continua até melhor, é o que está no slide 8 aqui do nosso PPT Call. E o pagamento em atraso sofreu um pouquinho. O pagamento em atraso basicamente é isso. Pode ser o aluno que paga a mensalidade natural após o vencimento ou parcelas de acordos que alunos tinham feito no passado. Tá? Então, é toda a recuperação que a gente tem atraso de mensalidade. Ela sabe como que a gente registra aí? Vai lá, pergunta. Não, só para entender. Quer dizer, essa conta de adimplentes, o cara que pagou mensalidade full no mês, na data correta, é isso, né?
Ele não renegociou. Isso, a barra escuro que você vê lá é exatamente isso. Quem pagou a mensalidade antes da data do vencimento, dividido pelo faturamento daquela competência. É tão simples quanto isso, tá? E azul claro é tudo aquilo que vem em atraso, pode ser de outras, ou da mesma ou de outras competências, mas dividido pela mesma base. É tão simples quanto isso. E em relação a como a gente registra isso, a gente não dá desconto em principal, tá, para aluno ativo, então não transita em desconto. O que a gente faz é sim cobrar juros e encargos, isso transita na nossa RFOP, na Receita Financeira Operacional, tá? E, obviamente, tem os níveis de cobertura que a gente tem de acordo com o AGE, tem um disclosure elevado aí no nosso release. Só reforçando, que eu não sei se a dúvida veio daí, no parcelamento específico que a gente está fazendo para os alunos, que é esse limite de 50 milhões que o Rodrigo mencionou, para esta parte parcelada em específico, a gente trata junto do PEP, ou seja, com uma cobertura de 50%. Tá bom? Entendi. Tem alguma chance de você aumentar esse limite de 50 milhões? É o que o Rodrigo mencionou, que a gente está vendo até agora, a adesão está bastante baixa. Eu acho que nem chega nesse volume que a gente vai utilizar, tá? Entendi. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, JP Morgan. Obrigado pelo follow-up. Queria falar um pouco de Vasta, que a gente não comentou um pouco aqui, tanto no call, nas perguntas. Primeiro, se pudesse detalhar um pouco mais o impacto da Covid, tanto na operação, recebimento de material, comportamento das escolas, a situação de adimplência dessas escolas, e um pouco de oportunidades, talvez, que possam surgir para o ano que vem. Então, esse seria isso. E já um gancho, que seria minha segunda pergunta, a questão de M&A. O que vocês veem de potencial para M&A em Vasta? Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu vou dar uma visão geral e depois eu passo para o Gil passar os detalhes. Eu acho que a Vasta ela tem se mostrado bastante resiliente, talvez entre todos os nossos business, o mais resiliente, mesmo em momentos de crise como essa, tá? Então, assim, a primeira mensagem a gente vê uma empresa bastante sólida, que mantém margens de crescimento para o futuro. A gente vê muita oportunidade, a gente já via oportunidades. O IPO que a gente está preparando a companhia, que foi anunciado no final do ano passado e vai esperar o momento certo de mercado para acontecer, esse IPO é justamente para financiar atividades de crescimento inorgânico. A gente vê muita oportunidade de aquisição dentro do segmento, em todos os setores, em core content, em complementary content, em soluções digitais. Então, muitos serviços, e essa é a beleza do conceito de plataforma que foi criado na Vasta, uma plataforma que se relaciona com mais de 4.000 escolas e prover serviços para 4.000 escolas. Então, a gente pode desenvolver serviços e disponibilizar na plataforma, a gente pode comprar empresas e plugar na plataforma, ou a gente pode se associar a empresas em revenue share e plugar na plataforma, né? O conceito de plataforma gera essa beleza, essa possibilidade de múltiplas soluções de crescimento. Então, a vertical aquisições é sim uma grande oportunidade de crescimento que a gente tem para a Vasta. E o IPO visa financiar o crescimento via M&A. O que a gente acha é que o que já era um caminho de oportunidade perseguido, certamente com a crise vão surgir muitos outros ativos adequados que antes não estavam disponíveis e que potencialmente ficarão disponíveis. Então, a gente entende que as oportunidades são realmente muito relevantes, tá? Mas a gente entende que tem um ativo de high margin, high growth e high cash generation. Então, a gente entende e sabe o valor, o fair value desse ativo. E a gente não vai fazer uma oferta enquanto o mercado não estiver disposto a pagar o fair value desse ativo. Então, quando a gente entender que o mercado compreendeu todas as características desse ativo e está disposto a pagar o preço justo por esse ativo, aí é o momento certo da gente fazer uma potencial oferta, ok? E para aí poder, então, financiar o crescimento inorgânico. Eu queria passar para o Gil falar sobre a primeira pergunta. Obrigado, Rodrigo. Marcelo, obrigado, bom dia a todos. Acho que primeiro comentar contigo, Marcelo, que o momento em que a crise chegou, ele foi um momento
em que o impacto na educação básica já seria pequeno, né? Quando a crise chegou, todas as escolas já tinham matriculado seus alunos, nós já tínhamos enviado material para as escolas do primeiro bimestre, quem usa material baseado em livros, nós já tínhamos enviado o ano todo, enfim. Parte dessa resiliência que o Rodrigo mencionou foi uma questão de um timing mais propício para a educação básica do que para o ensino superior, né? Além disso, acho que sempre importante comentar que na educação básica você não tem, né, um pai de família ele não tem a opção de tirar o filho da escola ou postergar a permanência do filho na escola, uma vez que é uma obrigação. Ele pode tirar para a escola pública, né, mas ele não pode tomar essa iniciativa na escola privada, e o que a gente vê é que as famílias, de fato, a última decisão que elas procuram fazer seria mudar o filho de escola ou mudar para a escola pública. Então, isso é só para contextualizar a resiliência, né? Com relação à inadimplência que você perguntou, Marcelo, você está me ouvindo bem? Desculpa. Eu estou ouvindo sim, ficou mudo agora voltou. Ah, tá bom. Tá ótimo, Marcelo. É que deu uma piscada aqui no meu call. Então, sobre a inadimplência, olha, a gente no primeiro trimestre não viu nada muito diferente do habitual, tá? No segundo bimestre, o que a gente pode perceber até o último levantamento é que a gente continua não vendo nada diferente do que seriam outros anos, né? Mas na hipótese de a gente perceber alguma postergação de recebimentos, isso se compensa ao longo dos semestres, né? Até porque a escola ela está operando digitalmente hoje em cima da nossa plataforma. Então, se tem alguém que a escola não deveria parar de pagar, é quem está propiciando ela a capacidade de operar, a capacidade de continuar recebendo das famílias, né? Então, tudo que a gente conversa o dia todo com as escolas, e agora a gente está praticamente conectado com todas o tempo todo, é que a nossa inadimplência não deve aumentar. As escolas que estiverem com alguma dificuldade vão nos procurar, nós vamos postergar os títulos, mas isso se compensa entre segundo e terceiro trimestre, tá? Sobre as oportunidades, elas são claríssimas, né? Então, nem vou mencionar as oportunidades de M&A, o Rodrigo já cumpriu isso na resposta dele, mas as oportunidades que a gente tem de escolas que não são nossas clientes, mas precisam continuar operando, e querem elas querem poder entrar na nossa plataforma para continuar operando, são claras, né? Nós já temos hoje mais de 350 contratos de trial da nossa plataforma para que essas escolas selecionadas possam operar digitalmente. É óbvio que elas são escolas que têm uma tendência de conversão depois para o nosso negócio de assinaturas muito grande, né? Um outro detalhe, acho que é da oportunidade, né? O Rodrigo cobriu a oportunidade de consolidar via M&As, isso vale tanto para o conteúdo core quanto para o conteúdo complementar, né? Em conteúdo complementar, a gente vê de fato que com a amplitude hoje da nossa plataforma, muitos parceiros, muitas empresas, inclusive de fora do Brasil, nos procuram dizendo, olha, vocês têm uma plataforma super conectada com a escola privada brasileira, vamos fazer uma parceria de revenue share, né? Que é uma forma bastante interessante de a gente levar produtos inovadores muito rápido, de uma forma muito simples, sem CAPEX, né? A gente cuida da dominância do canal escola, o parceiro cuida do conteúdo, do serviço oferecido. Então, essa é uma outra oportunidade que a gente vê todo dia acontecendo, né? Então, assim, para fechar a tua pergunta, a gente teve uma sorte de o período em que veio a crise não ser um período que impactasse a educação básica. As dinâmicas do nosso negócio são, sim, muito resilientes. As escolas precisam demais da gente agora, e estar nesse ambiente digital tem propiciado uma série de oportunidades, seja para uma conversão de prospects maior do que o habitual, em escolas que habitualmente seriam escolas de longa negociação, e também essa oportunidade de trazer inovação para a nossa plataforma, mesmo que não seja adquirindo ou investindo na criação de um serviço novo. Ok? Perfeito, muito obrigado.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra à Cogna para as considerações finais.